É sexta-feira, e quero convidar você também a estar, para que você possa estar com o seu espírito atento, para que você possa verdadeiramente ouvir de Deus nesses dias, amém? Deus abençoe você. Glória a Deus. Esse Betel vai ser bênção, irmãos. Vai ser poderoso, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tem, faz assim com a sua mão, queremos te conhecer. Tem? Não? Queridos, abre a sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 20, versículo 16. Um aviso importante para toda a liderança, desde os voluntários até nós, os bispos. Quarta-feira, nós teremos uma reunião com todos. É muito importante você que é da liderança estar aqui, para você ouvir aquilo que nós vamos transmitir a vocês na quarta-feira. Temos algo a falar com vocês, e não falte, estejam aqui na quarta, em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 20, versículo 16, diz assim: o ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estavam saindo de Samaria, e ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo para pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguindo pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos, os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Versículo 28. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus dos montes e não dos lugares planos ou dos lugares ou dos vales. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. Querido, esta semana Deus me levou a esse texto por causa de uma expressão, porque esse texto ele é bastante interessante, justamente por causa dessas duas expressões que estão nele.
onde a Bíblia aqui, nesse texto, fala que o Deus que nós servimos é o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales. Amém? Primeira coisa, querido, que eu quero te dizer é que o Deus que nós servimos, o Deus a qual você serve, Ele é Deus nos montes, mas também Ele é Deus nos vales. O Deus que nós servimos, Ele é Deus em qualquer situação. Ele é Deus no momento em que nós estamos na bonança. Ele é Deus no momento em que nós estamos triunfantes. Mas Ele também é Deus nos momentos em que nós passamos por dificuldades. Ele é Deus também quando nós passamos por situações adversas. Essas duas expressões são expressões que fazem parte, querido, do nosso meio. E o que significa montes e o que significa vales na vida cristã? Tanto um quanto o outro, querido, eles têm na Bíblia uma linguagem, ou seja, um significado figurativo. Monte, querido, na Bíblia significa triunfo. Monte na Bíblia significa vitória. Quando a nossa vida está uma bênção, quando tudo na nossa vida, querida, está uma maravilha, e isso tanto na vida, na área material, como também na área espiritual. Monte significa isso. Significa que quando as nossas expectativas, elas estão sendo alcançadas. Monte significa quando os nossos sonhos estão sendo realizados. E vales significam os momentos de dificuldades que nós atravessamos. Os vales significam momentos contrários, momentos adversos que nós caminhamos, que nós passamos na nossa vida cristã. O texto que nós lemos aqui, querido, ele é um texto bastante interessante e um texto marcante na história de Israel. Porque neste tempo, querido, reinava sobre Israel o rei Acabe. Acabe era o rei de Israel nesse tempo. E Ben-Hadad era o rei da Síria. E Ben-Hadad naquela época, a Síria naquela época possuía o exército mais poderoso. Ben-Hadad, ele destruía todos os reinados a qual ele passava com o seu exército. Ben-Hadad era um rei terrível, o rei da Síria, que tinha um poder bélico, o seu exército tinha um poder bélico poderoso. E a Bíblia nos fala, querido, que aos olhos naturais, quando a gente olha para a história de Ben-Hadad, pelo poder bélico que ele tinha, que o seu exército tinha, aos olhos naturais, Ben-Hadad e o seu exército eram imbatíveis. Eram imbatíveis. Ou seja, Hadad já era inimigo do povo desde aquela época, do povo de Deus. E a Bíblia diz, querido, que nesse período que Acabe era rei de Israel, Ben-Hadad envia uma mensagem
ao rei Acabe, dizendo da seguinte forma: o tesouro que você tem particular, o tesouro que o seu reino tem, as mulheres que aí se encontram no seu reinado, e os seus filhos, tudo isso pertence a mim. Tudo isso pertence a mim, Acabe. Era uma palavra de afronta. Era uma palavra onde Ben-Hadad estava dizendo: ó, tudo aquilo de valioso que você tem no seu reinado, que você tem no seu tesouro particular, as mulheres que tem aí em Israel e os filhos que vocês têm, tudo isso pertencerá a mim, tudo isso me pertence. Olha só, querido. Era uma palavra de confronto, era uma palavra, querido, que amedrontava. E quando Acabe recebe aquela palavra, diz a Bíblia, que Acabe, por um momento, não querendo guerra, não querendo conflito, Acabe até aceita aquilo. E ele envia um mensageiro, querido, até Ben-Hadad, para poder dizer a Ben-Hadad que aquilo que ele tinha pedido seria concedido a ele. Que os tesouros do seu reinado, que os tesouros particulares que Acabe tinha, que as mulheres que tinham em Israel e os filhos que tinham em Israel seriam dados a Ben-Hadad, porque por não querer uma guerra, porque não querer um confronto, Acabe responde desta maneira. Pois bem, quando Ben-Hadad recebe a notícia de que aquilo que ele tinha pedido tinha sido atendido a ele, ele não se dando por satisfeito, ele envia outro recado, dizendo: ó, amanhã a estas horas, meus servos vão passar em todas as casas de Israel, e aquilo que eles encontrarem de valioso aos olhos deles, eles também vão trazer. Eles também vão levar. Ou seja, não ia ficar o quê? Nada. Quando essa notícia chega, a Bíblia diz que Acabe corre até os anciões da cidade e conta aos anciões a ameaça de Ben-Hadad, o que Ben-Hadad tinha falado por 2 vezes. E os anciões se voltam para Acabe e dizem assim: Acabe, não faça nada do que ele te pediu. Mas Acabe sabia que aos olhos naturais, quando Ben-Hadad chegasse com o seu exército, e a Bíblia ainda traz um detalhe, a Bíblia diz que Ben-Hadad, quando vai, querido, em direção a Israel, a Bíblia diz que ele chama mais 32 reis de outras nações para ir junto com ele. Quando Acabe fala isso aos anciões, os anciões se voltam para Acabe e diz: Acabe, não faça nada do que Ben-Hadad te pediu. Não dê a ele nada do que ele pediu a você. Não cumpra nenhuma das ameaças que Ben-Hadad fez. Só que Acabe estava estremecido por dentro. Sabia que aos olhos naturais, se Ben-Hadad entrasse em Israel, arrasaria com todos. Querido, e aqui está o primeiro ensinamento desse texto para nós. Preste bem atenção aqui em mim. O inimigo, querido, ele não quer só parte do que você tem. O inimigo, querido,
ele quer tudo o que você tem. Por um certo momento, Ben-Hadad queria parte. Mas em um outro momento, vendo que Acabe estava fragilizado, que Acabe tinha cedido algo que ele tinha falado, que Acabe tinha abrido ali uma concessão, Ben-Hadad envia uma outra palavra dizendo: amanhã a essas horas, meus homens, meus servos vão entrar em Israel, e eles vão passar em todas as casas, e aquilo que eles acharem de precioso, eles vão tirar lá de dentro e vai trazer para mim. Olha aqui para mim, querido. Ou melhor dizendo, olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: o inimigo, ele não quer só parte do que você tem. Ele quer tudo o que você tem. Se a primeira coisa que Deus está nos mostrando aqui, que Deus está abrindo os nossos olhos. Então, diante disso, querido, nós não podemos, de forma alguma, abrir concessão para os nossos inimigos. Não faça concessão, querido. Não abra concessões para o mal. Porque o inimigo, ele não quer, querido, somente uma parte do que você tem. O inimigo, quando ele toma algo de uma pessoa e vê que ela ficou fragilizada, se ele puder, querido, arrancar tudo que ele tem, ele fará isso. Então a palavra do Senhor para nós é a palavra que os anciões deram a Acabe. Acabe, não faça nada do que Ben-Hadad te pediu. Não ceda, Acabe, não abra concessões, ainda que aos olhos naturais Acabe parece algo impossível vencer Ben-Hadad, mas não dê a ele nada do que ele está pedindo. Querido. E a Bíblia diz que naquele momento um profeta se levanta. Um profeta enviado de Deus, enviado pelo Senhor. E esse profeta foi até Acabe. E libera uma palavra para Acabe, dizendo que Acabe, com o seu exército, com os homens a qual ele ia enviar, esses homens iam vencer o exército de Ben-Hadad. Querido. E a Bíblia diz que Acabe chama os homens das províncias e enviam eles. E a Bíblia diz que ao serem enviados por Acabe, a Bíblia diz que esses homens venceram o exército da Síria, venceram o exército liderado por Ben-Hadad, e juntamente com os 32 reis que Ben-Hadad tinha levado junto com ele. Mostrando, querido, que quando nós estamos firmados em Deus, mostrando que quando nós não abrimos concessões, quando nós não abrimos negociata com o inimigo, Deus, ele peleja por nós. Ainda que aos olhos naturais pareça algo impossível, ainda que aos olhos naturais pareça que não tem saída, que não tem como vencer, quando nós estamos posicionados em Deus, Deus, ele peleja por nós. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh, querido, os homens enviados por Acabe venceram o exército liderado por Ben-Hadad, e a Bíblia diz que Ben-Hadad fugiu porque seria morto. Você pode dar um glória a Deus, querido? Você pode dar um glória a Deus? Agora, querido, depois que Ben-Hadad zarpou,
e o exército dele foi derrotado. A Bíblia diz que o profeta se levanta, vai até Acabe e fala assim para ele: Acabe, se prepara, organiza o seu exército, organiza tudo que você tem para organizar, Acabe, porque daqui 1 ano a Síria voltará contra vocês novamente. Sabe o que Deus falou comigo no momento que eu estava lendo esse texto? Que o inimigo, ele não tem medo, querido, de ninguém que está num lugar alto. Porque quando Acabe, juntamente com os homens a qual ele enviou, esses homens que venceram Ben-Hadad, esta batalha, ela foi travada num lugar alto. Por isso a expressão aqui na Bíblia, Deus dos montes, mas também Deus dos vales. A primeira vitória, querido, do exército de Israel sobre a Síria se deu no monte. Mas após a vitória, o profeta se levanta novamente e o profeta diz ao rei de Israel: não descansa, não descanse, Acabe. Prepara, organiza o teu exército, organiza o povo, porque daqui 1 ano a Síria se levantará novamente contra vocês. Ou seja, o profeta estava dizendo a eles: sejam vigilantes, estejam atentos, não abra brechas para o inimigo, estejam em todo tempo em vigilância, que o seu exército esteja atento a Acabe, porque daqui 1 ano a Síria levantará novamente contra vocês. Ou seja, a Bíblia nos mostra que o inimigo, querido, ele não tem medo de ninguém que está no lugar alto. Ele não tem medo de um crente que ora. Ele não tem medo, querido, de um crente que jejua. Ele se levanta mesmo quando nós oramos. Ele se levanta mesmo quando nós jejuamos. Ele se levanta mesmo quando nós estamos no monte. O que nós precisamos estar, querido, é vigilantes, atentos, sem abrir brechas para ele. Era isso que o profeta estava dizendo a Acabe. Estejam vigilantes. Porque, querido, pensa comigo, você não precisa me responder. A nossa tendência, quando nós temos uma grande vitória, é a relaxar. A nossa tendência, quando nós temos uma grande conquista, nós temos que comemorar mesmo. Fala para o irmão que está do seu lado assim: comemora mesmo. Sobe aqui no altar, dá testemunho, fala do que Deus fez. Comemora, festeja. Mas fala assim para ele: festeja, querido, com uma mão dando glória e com a outra com a arma na mão. Porque o inimigo, ele vai contra-atacar. O inimigo, ele não se dá por vencido, embora ele saiba que ele já está vencido, mas ele não se dá por vencido. E outra coisa, querido, que esse texto me ensina, é que o inimigo, ele sempre vai contra-atacar. Agora, ele sempre contra-ataca com uma estratégia nova. Sempre. Essa semana mesmo aqui nós tivemos experiências aqui na igreja com isso. Nós assinamos um contrato com algo que vai ser bênção para a igreja. No outro dia, o diabo armou uma. E ele vem com uma estratégia nova. Qual foi a estratégia dos inimigos agora, no contra-ataque?
Israel só venceu porque eles estavam no monte. Eles estavam numa situação privilegiada, porque quem está no monte tem uma visão mais ampla. Quem está no monte tem a visão, querido, de tudo aquilo que está lá embaixo. A Síria se levanta novamente, contra-ataca, mas com uma estratégia nova. Israel só venceu porque eles estavam no monte. Israel só venceu, e a Bíblia diz isso, só venceu porque o Deus deles é Deus dos montes. Vamos contra-atacar eles, mas agora a peleja será no vale, não nos montes. Porque quem está no vale, ele está mais fragilizado. Quem está no vale não tem uma visão ampla de como está no monte. O inimigo agora muda a estratégia e diz, vamos contra-atacar eles, mas agora nós vamos contra-atacar pelo vale, porque o Deus deles é Deus que peleja nos montes, é Deus dos montes, e agora nós vamos pelos vales. Querido, o que o inimigo estava dizendo? Israel só prevaleceu contra nós porque o Deus deles é Deus dos montes. E eu quero findar, querido, esta noite, te dizendo algo. Primeira coisa que eu te falei esta noite é que o inimigo, ele não quer só parte do que você tem, ele quer tudo. Então por isso não abra concessões. Segunda coisa, o inimigo não tem medo de ninguém que está no monte. Por isso precisamos estar em todo tempo o quê? Vigilantes. Em espírito de oração, em consagração, com a nossa vida santificada em Deus. Terceira coisa que eu te falei é que o inimigo, ele sempre vai contra-atacar. Ele sempre vai se levantar de novo, e ele sempre se levanta com estratégias novas. A primeira peleja se deu no monte, a segunda se daria onde? No vale. Mas eu quero findar, querido, essa noite te dizendo algo. O Deus que você serve é Deus que socorre tanto nos montes como também socorre nos vales. Quando a Síria se levanta desta maneira, a Bíblia diz que um profeta se levanta. Vai até o meio de Israel. Vai até o rei Acabe. E fala para ele da seguinte maneira: a Síria está dizendo que eu sou Deus somente dos montes. Eu darei vitória a vocês também no vale, para que eles saibam que eu sou Deus dos montes, mas eu também sou Deus dos vales. Eu darei vitória a vocês, para que eles saibam que assim como eu livrei vocês nos montes, eu também vou livrar vocês no vale. O Deus que nós servimos é um Deus que nos socorre no monte, mas também nos socorre no vale. Então, querido, eu quero findar te dizendo algo. É fundamental que você e eu permanecemos, querido, permanecemos na presença do Senhor. Nós temos que permanecer em Deus. Isso é fundamental. Quando nós permanecemos no Senhor, Ele nos socorre em qualquer situação.
Ele nos socorre nos montes, mas Ele também nos socorre nos vales. Então é fundamental que nós possamos permanecer em Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que a Síria contra-atacou, assim como o profeta lá atrás tinha falado a Acabe: não descanse. A Síria se levanta novamente e agora vai contra eles no vale. E a Bíblia diz, querido, que o Senhor mais uma vez deu vitória ao exército de Israel. A Bíblia diz que num dia só, os homens de Israel mataram 100.000 sírios. Em um dia só. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Deus que você serve é Deus dos montes, mas também é dos vales. Eu não sei onde você se encontra hoje. Eu sei o que é estar nos dois lugares. Sei o que é estar no monte e sei o que é estar no vale. E quero te dizer, querido, que de tempo em tempo eu estou em um desses lugares. Ora eu estou no monte, ora estou no vale. Mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos, Ele nos socorre em qualquer uma das situações. Assim como Ele socorreu Israel, Ele também socorrerá você. Eu não sei em qual lugar você está hoje. Se você está no monte, é fundamental que você não saia da presença de Deus. Se você está no vale, é fundamental que você permaneça também buscando a presença dEle, porque Ele vai te socorrer aí no vale, Ele vai te dar vitória aí neste lugar. Eu não sei qual lugar que você está hoje, mas de uma coisa eu sei: o Deus a qual nós servimos, Ele é o Deus que socorre no monte, mas também socorre no vale. Você crê? Quantos crê diz aleluia? Quantos crê diz glória a Deus? Então fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé. Se você pode, abraça a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo, querido? Se você tem intimidade com Ele, sabe qual lugar que Ele está. Se Ele está no vale, fala assim para Ele: fica firme. Deus também é Deus aí. Amém? Fala para Ele assim: querido, não desanima, porque Deus também é Deus aí. Amém? Você crê? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Ore, ore. Fala: Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus que socorre nos montes, mas o Senhor também é Deus que socorre nos vales. Fala com Deus agora, querida, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui hoje entristecido, abatido. Talvez você entrou aqui hoje, querido, estando num vale. O Senhor está falando ao seu coração nesta noite. Essa mensagem é para você. Mas se você está num monte, esta mensagem também é para você. Deus está falando a você: esteja vigilante. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Declare isso, declare isso. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Declare, declare. Eu tenho a marca da promessa. Declare isso, meu irmão. Eu tenho a Você marca tem a da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel a cumprir. Oh, só a igreja declare. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. De novo, meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Senhor Deus, abençoa, Senhor, agora a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, em nome de Jesus, Tu és Deus poderoso. E assim como o Senhor livrou Israel da mão, Senhor, de Ben-Hadad, que o Senhor dê, Senhor, a cada um dos meus irmãos vitória. Senhor, eu abençoo a vida de cada um agora, no nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos levantadas, querido, eu quero mais uma vez orar pelo Paulo Brasil, que é o esposo da Wendy. Levante as suas mãos, vamos orar por ele. O Paulo está entubado, vamos orar. Nós cremos no poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida do Paulo, Senhor. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir.
nós enviamos agora em nome de Jesus, nós enviamos cura à vida do Paulo. Senhor, que os pulmões do Paulo sejam restabelecidos, que a saúde do Paulo seja restabelecida, que ele seja curado para a glória do nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida do Paulo, que ele seja ministrado, Senhor, com cura, que ele seja ministrado com o poder do Senhor. Pai, nós abençoamos a vida do Paulo, que ele seja curado para a glória do nome de Jesus. Pai, nós também oramos pela vida do José Carlos Lousada. Senhor, ministra cura na vida dele, Senhor. Estabeleça saúde, Senhor, em nome de Jesus. Fortaleça a vida dele, Senhor, fisicamente. Dê a ele saúde, dê a ele a cura que ele precisa. Oramos, ó Deus, e enviamos cura a ele, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querida. Aplauda Jesus bem forte. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: você tem a marca da promessa. Ninguém vai apagar isso. Você tem a marca da promessa. Fala para ele: o seu Deus é o Deus dos montes, mas também dos vales. Aleluia. Deus abençoe você. As irmãs passam aqui na livraria, adquire a camiseta do Betel. Lá na cantina, querido, tem várias coisas deliciosas. Bolinho de aipim, de camarão, amém, de carne, coxinha. Passa lá, querida, em nome de Jesus. Mas quem vai apagar o selo que há em mim?